Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Um Lugar Silencioso Dia 1, que estreou oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 27. E nesse vídeo aqui eu vou falar sem spoilers, o que eu achei do filme. O único soft spoiler é pra revelar sobre o gato, que eu sei que vai ter muita gente preocupada com esse gato. Mas eu vou falar com muito cuidado aqui, até porque os trailers não entregaram muito sobre o que é a trama aqui do filme que a gente vê. Mas vamos falar sobre esse filme porque eu tava com uma expectativa bem alta. Mas antes, lógico, lembrando vocês, não deixem de se inscrever e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui em Um Lugar Silencioso Dia 1, a gente acompanha a história de uma moça, que é a Sam, que luta pela sua sobrevivência enquanto acontece essa invasão alienígena dessas criaturas em Nova York. Como eu comecei na introdução aqui do vídeo, né, os trailers, eles realmente não entregam nada. Basicamente, o que os trailers entregam é que houve essa invasão e que vai ter essa história aí de perseguição entre esses dois personagens, que é a Sam, interpretada pela Lupita Nyong'o, e o Eric, interpretado pelo Joseph Quinn. E assim, eu sou grande fã da franquia, eu amei o filme 1, gostei do filme 2, e quando eu assisti ao filme 2, a gente tem uma cena inicial, né, com os atores que fazem o primeiro filme desse dia 1, né, do dia da invasão, e eu fiquei, cara, seria muito irado se tivesse um filme sobre o dia da invasão, né, eu queria ver mais sobre isso. E aí a gente teve esse filme que é sobre o dia dessa invasão. Só que ainda assim, ele é um filme que não essencialmente vai abranger o universo, o porquê da invasão, se aprofundar nas criaturas, apesar de ter sim alguns aspectos do desenvolvimento, mas ainda assim são questões mais simples, ou que foca num aspecto de descoberta. Não, aqui as coisas que são explicadas sobre o mundo dessa forma é muito mais simples. Aqui a história do filme, ela é muito mais focada nas relações humanas, e eu acho que isso mostra bem sobre o que é a franquia de uma forma geral, porque também os filmes anteriores, eles eram sobre relações humanas, mas aqui é com um olhar diferente, principalmente porque ele é um filme que discute sobre a fragilidade da nossa vida. E esse filme, ele é um filme muito mais emocional do que aterrorizante. Ele tem sim cenas que são extremamente tensas, inclusive eu gosto muito de como é feita a construção de algumas cenas, inclusive sobre meio a invasão, né? É meio assustador você ver tanto monstro junto. Eu acho que o filme ele consegue trazer uma sensação de imersão desse primeiro dia em que tá todo mundo assustado, não sabe direito o que tá acontecendo, e alguns dias à frente, né, desse primeiro dia também, não fica só em um dia especificamente. Então tem sim ainda bastante cena de jump scare, que nem a gente viu nos filmes anteriores, mas ele é um filme que fala muito sobre essa relação do Eric e da Sam. Eu gosto muito como eles trabalham algumas simbologias no entorno da história da Sam, principalmente nas discussões do que é importante pra gente, e principalmente as características iniciais dela e finais, principalmente como o Eric toca a história dela, a história que a gente está acompanhando aqui. E eu acho interessante porque quando a gente tem esses filmes sobre criaturas, né, não só Um Lugar Silencioso, Bird Box também foi assim, eles sempre acabam mostrando, às vezes, como a humanidade ela é muito mais aterrorizante do que os monstros. É lógico, os outros filmes, por exemplo, de Um Lugar Silencioso, a gente está dias à frente, então é um filme que já fala sobre como o ser humano adaptou a conviver com essas criaturas. E aqui esse filme ele é muito mais centralizado em como a humanidade pode ser boa e como pode modificar determinados direcionamentos. Então a gente se encontra no momento em que os personagens eles estão muito mais preocupados em ajudar os outros, porque estão todos meio que no mesmo barco, do que pela sobrevivência singular, do que por uma sobrevivência de adaptação. É aquele momento que eles estão vivendo, e isso constrói uma história belíssima entre esses dois personagens, e a sinergia entre eles é realmente incrível. O pobre do Joseph Quinn sempre tá correndo de monstro, né, mas eu acho que é muito importante, assim, a gente dar uma desvencilhada, né, da imagem do ator de Stranger Things e tudo mais, e não teria alguém mais perfeita do que a Lupita pra estar aqui no filme. Eu acho que as expressões faciais dela de medo, ainda mais num filme que ele majoritariamente é o silêncio, né? Ela é perfeita pro papel. E olha, não teria melhor escolha do que Nova York pra contar essa história inicial. Primeiro, por ser uma cidade extremamente barulhenta e principalmente nessa temática de envolvimento humano, como é uma cidade extremamente fria, né? Como as pessoas não necessariamente se importam muito umas com as outras. Em Nova York as pessoas estão vivendo muito o seu próprio mundo. Então eles utilizam disso também, dessa narrativa, né? De como Nova York pode ser um lugar
isoladamente aterrorizante, como narrativa de construção também para esses personagens, que são personagens que não se conhecem, mas eles se encontram aqui nesse momento que a cidade está passando. É um filme que discute muito sobre a fragilidade da vida humana, do questionamento sobre o fim da vida e o que é importante pra gente em vida. E aí, gente, pra vocês ficarem despreocupados, só um soft spoiler, o gato fica bem. E eu gosto muito como eles trabalham as cenas do gato aqui. O diretor, ele faz questão de mostrar que tá tudo bem, acontece algo impactante, ele logo vai pra uma cena do gato. Claramente ele é um cat person. E sim, o gato está ao longo do filme inteiro, então gateiros foram enaltecidos. E faz muito sentido também ser um gato, porque afinal de contas, né, o gato é muito mais silencioso do que um cachorro. Se fosse um cachorro, muito provavelmente o filme ia acabar em 5 minutos, tô brincando. E fun fact, na nossa sessão, a gente viu um videozinho de backstage e a Lupita, ela falou que antes ela não era muito cat person, que ela acha que os gatos, eles são como ter mini leões, e de fato ela não tá errada sobre isso, mas ela disse que ela mudou muito a perspectiva dela de gatos justamente por causa das filmagens desse filme. Aqui eles utilizaram 2 gatos diferentes e assim, gente, é muito fofo, esse gato é muito bonzinho, dá pra ver que ele é muito bem treinado, e eu preciso dizer que eu lembrei muito dos meus gatos enquanto eu assistia, pensando em determinadas situações. Enfim, quem tem gato, tenho certeza que vai refletir sobre seu próprio gato ao longo aí do filme. Não só o gato, né, como seria a sua relação com o seu bichinho. Sempre que tem essas obras de apocalipse, eu sempre reflito como que seria, tipo, a minha vida agora se esse filme acontecesse. E vocês? Mas eu quero saber de vocês, qual que é a sua expectativa para Um Lugar Silencioso dia 1 e o que você mais espera ver nesse momento inicial, no primeiro dia do apocalipse. E vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Eu te vejo no próximo. Tchau!